Boa noite, queridos irmãos, graça e paz mais uma vez a todos. Frequentemente nós somos levados a contemplar coisas que são belas, coisas que são boas, coisas que fazem a gente parar um pouco, dedicar momentos do nosso olhar, da nossa admiração. Dificilmente nós prestamos tanta atenção quando as coisas nos chamam para baixo. Elas são más, elas tentam roubar a nossa atenção, mas frequentemente quando a coisa é boa, a gente não quer sair de frente, a gente quer continuar contemplando, a gente quer continuar usufruindo daquela fluidez de beleza, seja contemplando uma obra de arte, seja contemplando uma paisagem, seja contemplando um momento gostoso de estar em família, seja contemplando uma vida transformada. A gente às vezes perde o ar, parando em frente a algo que nos chama a atenção, de tamanha beleza. Eu estou falando tudo isso para dizer aos irmãos que eu não estou sabendo lidar com a minha sobrinha, que está ali, Bianquinha. Irmãos, eu não tenho explicação para isso. Eu estava conversando com Karen. Eu não sei se ela é tão linda assim, ou se é porque eu a amo tanto. E o pior é que todo mundo fica falando que ela parece mais com o pai. Brincadeira, viu, cunhado? Aquela beleza, aquele olhar, aquela aparente pureza total, né? Essas perfeições, eu não estou sabendo lidar com isso, irmãos. E parece que a gente não fica satisfeito enquanto a gente não compartilha isso com os outros. Percebeu isso? Quando a gente vê algo muito bom, muito bonito, que beira a perfeição, a gente não fica só para a gente. A gente tem aquele momento de ficar preso àquilo, de se deleitar nisso, mas a gente frequentemente procura alguém para dizer, olha que coisa linda. Você está vendo o que eu estou vendo? Olha que maravilha, olha que pureza, olha que perfeição, olha que poder de atração. Eu podia ficar o dia inteiro aqui, olhando, contemplando. E a gente tira foto e coloca também nas redes sociais para compartilhar com mais gente. Percebe que a gente não fica satisfeito enquanto a gente não coloca em expressões, sejam verbais, gestuais, aquilo que a gente está sentindo em nosso coração. Isso me faz lembrar, como eu falei para as crianças, um livro da Bíblia que ele é cheio disso. Cheio dessa sensação paralisia diante de algo que nos prende à admiração. Certa vez, C.S. Lewis, um grande escritor e teólogo inglês, ele tentando pensar o porquê que a gente não se satisfaz em ficar para a gente esses sentimentos de aprazimento diante de algo belo, tentando entender o porquê que na Bíblia nós temos vários imperativos de louvar a Deus. Olha, louvem-te, ó Deus, todos os povos, louvem-te, exaltem, glorifiquem a Deus. Por que a gente tem esses imperativos bíblicos? E a explicação que ele deu foi a seguinte: os salmistas, quando dizem para todos louvarem a Deus, estão fazendo o que todos os homens fazem quando eles falam do que se importam. Eu acho, continua ele, que nós nos deleitamos em louvar o que apreciamos, porque o louvor não meramente expressa, mas completa o gozo. É a sua consumação. Não é por elogio que casais continuam dizendo um ao outro quão belos eles são. O deleite está incompleto até que seja expresso. Quando eu olho para os Salmos, de fato eu percebo que não existe outra coisa com que aqueles salmistas poderiam se importar mais do que expressar, completando o gozo e a alegria deles, a magnitude do ser de Deus. Sabe, não existe paisagem, não existe obra artística, não existe momentos da nossa vida que podem se comparar à glória do ser de Deus. A sublimidade da sua pureza, a formosura da sua majestade, a
inteligência e perfeição das suas obras e das suas palavras. E quando a gente pensa em Salmos, a gente lembra do rei Davi, que escreveu a maior parte deles. O rei Davi foi um homem que se via de vez em quando estonteantemente envolvido por esta beleza gloriosa de Deus. Ele, sendo rei, se voltava para o supremo rei e dizia: eu sou pobre, eu sou pequeno, e eu adoro ao Senhor, que é tudo em todos. Vamos ver uma amostra disso nessa noite? É um salmo que frequentemente nós lemos aqui, no início dos nossos cultos. Salmo 16. Por favor, irmão, Salmo 16. Diz assim a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão nem o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, e até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale conosco neste salmo. Querido Deus e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por estes salmos que expressam boa parte daquilo que nós também sentimos e gostaríamos de expressar, mas aqui eles são expressados em palavras inspiradas, infalíveis, inerrantes e que guiam também a nossa vida para mais perto do Senhor, para mais perto da tua presença, onde nós podemos nos regozijar em plenitude de alegria. Que esta alegria que o salmista estava sentindo aqui, Pai, encha os nossos corações nessa noite. Encha cada pessoa que entrou aqui. Que a doce presença do Teu Espírito seja soprada em nós aqui. E que todos aqui sejamos cheios de Ti nessa noite, Pai. Fala, Senhor, conosco. A Tua igreja veio aqui para Te ouvir. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, estamos diante de uma oração extremamente pessoal. Davi, frequentemente nesses salmos, especialmente nesse primeiro grupo dos salmos, o primeiro livro dos salmos, que contém esses 41 primeiros salmos, Davi está ali falando geralmente em primeira pessoa, se dirigindo a Deus, e ele faz questão de escancarar o seu coração diante do Pai, de desnudar a sua alma e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou assim, eu não escondo nada de Ti. E a gente vê Davi surpreso e cada vez mais impactado, por, apesar de se mostrar quem é, de fato, e por saber que Deus o conhecia melhor que ele mesmo, porque Deus sonda os corações, Davi via Deus favorável a ele. Davi sentia a boa mão do Deus eterno, puro e santo, conduzir um pecador por esta vida. Por isso que Davi se declara ao Senhor. Ele também clama por perdão, por socorro, mas ele o tempo todo, nessas músicas que compõem este livro, exalta as belezas eternas do Supremo Rei. Se você olhar para o Salmo 15, que é o que precede este Salmo 16,
Lembra que no livro dos Salmos nós não temos contextos sequenciais, são músicas que foram compostas ao longo de 1000 anos de história do povo de Israel, e elas foram posteriormente compiladas, juntadas e divididas em 5 grandes grupos, não de forma cronológica, por ordem de composição, nem também por uma divisão autoral, aqueles que Davi escreveu vem aqui, depois vem Asaf, depois Moisés não. Mas o que a gente identifica aqui é uma divisão temática. E esse primeiro tema que nós temos aqui, nesses primeiros salmos, é justamente conflitos internos de Davi, que ele expõe diante de Deus e declara a sua confiança que Deus está com ele. Mas veja que no capítulo 15, no Salmo 15, a gente vê que o foco aqui do salmista está nas condições e exigências feitas a todos aqueles que querem adentrar ao tabernáculo, adentrar ao templo. Mas o foco aqui no salmo seguinte, no salmo que nós lemos, já não é mais no templo, é na experiência da pessoa de Deus. Toda a ansiedade do salmista é experimentar prazer e alegria na pessoa do nosso Deus, na presença do nosso Deus. Este salmo, portanto, expressa, irmãos, e valoriza o deleite na glória de Deus. Veja que o primeiro verso começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Davi era um rei. Davi era o homem mais poderoso de Israel. Davi conseguiu expandir as fronteiras do reino de Israel, que era muito pequeno, e que conseguiu uma expansão extraordinária na história, por meio de Deus dirigindo o seu servo Davi. Davi tinha poder, Davi tinha sua guarda real, Davi tinha muitas riquezas, ele poderia descansar e repousar seguro, olhando para tudo aquilo que ele já tinha conquistado. Mas veja o que é que ele diz: em ti me refugio. Senhor, eu procuro abrigo em ti. Senhor, eu procuro paz em ti. Eu procuro segurança para mim em ti. A busca de Davi é imediatamente a pessoa de Deus. Veja que no verso 2, ele explica: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Irmãos, nós estamos falando de um homem extremamente rico, que tinha muitas terras, mas ele olha para as suas coisas, olha para a sua vida e diz: eu não tenho nenhum bem. Considero tudo isso como perda, para alcançar o prêmio da soberana vocação. Palavras de Paulo. Veja que nos versos 5 e 6, ele faz menção a uma porção de herança. Ele diz: o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Nesses 3 versos aqui, nós temos menção à divisão das terras de Israel. Lembra que Moisés, prestes a morrer, quando já estava vendo a iminente conquista da terra prometida, ele, dirigido por Deus, lança sortes sobre as 12 tribos de Israel, para que haja divisão da terra que estava prestes a ser conquistada. Mas interessante notar que nessa divisão, o grupo, digamos assim, mais sacerdotal, os levitas, ficaram excluídos. Todas as outras tribos, as famílias, tiveram a sua porção na terra. Mas Deus disse: os levitas ficarão excluídos. E a razão disso, eu peço que os irmãos abram em Ezequiel, capítulo 44. A gente vai ler dos versos 28 em diante. Diz assim: os sacerdotes terão uma herança, a saber, eu sou a herança. Não lhes darei possessão em Israel, eu sou a sua possessão. A oferta de manjares e a oferta pelo pecado e pela culpa eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles.
O melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie, de toda oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves e de animais. Quando, pois, partirdes a terra, ou sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. E daí por diante ele vai dizendo as medidas dessas terras, a semelhança dessa, que é dada a todas as famílias, todas as tribos de Israel, mas nenhuma terra é dada para os sacerdotes, nenhuma terra é dada para os levitas. Qual a razão? Eles não teriam herança porque o próprio Deus seria a sua herança. Eles não teriam nenhuma porção da terra, porque Deus disse, eu sou a vossa porção. Veja que é neste salmo, voltando para o Salmo 16, que Davi se coloca como se fosse deste grupo seleto, de pessoas que eram dedicadas exclusivamente para servirem no templo, para servirem a Deus, para fazer os sacrifícios, para interceder pelo povo. E Davi, sendo rei, olha para o seu palácio, olha para as suas terras, olha para os seus rebanhos, olha para as suas pedras preciosas e diz, eu não tenho nada, nenhum bem, a não ser o Senhor. O que de fato importava, irmãos, para Davi, quando ele comparava conquistas militares, trono de Deus. Quando ele comparava vitórias militares, conquistas, expansões territoriais, com acesso à presença de Deus, com o privilégio de abrir a sua harpa e de bendizer aquele que despertava nele tamanha admiração, ele não tinha dúvida. Ele virava-se para Deus e dizia, é aqui, é isto que me sacia, é isto que me satisfaz. Todas essas coisas foi o Senhor mesmo que me deu. Toda a porção que eu tenho veio de ti mesmo. A minha herança é tua. Tudo que tenho e sou veio do Senhor. Outro bem não possuo, além de ti. Veja que no verso 4, ele coloca, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. É interessante que aqui é feita uma menção a divindades falsas. Quando eu fazia seminário, teve uma coisa que aconteceu com a gente lá que foi muito engraçada, a princípio. Nós estávamos conversando no corredor dos quartos, né? E a gente fez menção a um título de um livro, que chamava exatamente isso, Deuses Falsos. E aí tinha um rapaz que estava morando lá com a gente, que não era seminarista, e aquilo fez parafuso na cabeça dele. Quando ele ouviu deuses falsos, ele se virou para a gente, saiu do quarto e disse, como assim deuses falsos? Vocês não são cristãos? Vocês não creem em um único Deus? Não existe Deus além do Deus de vocês? Como é que vocês dizem que existem deuses falsos? Eu nunca imaginei que alguém me perguntar isso. E a gente ficou, caramba, e como é que a gente vai responder isso aqui, né? Fez, não, deuses falsos está dizendo, são pessoas ou coisas que as pessoas adoram e que, apesar de não serem deuses, para essas pessoas funcionam como deuses. Elas lhe prestam culto, elas adoram, elas se dedicam a elas, elas acreditam nelas, elas têm fé nessas coisas. Elas tornam essas coisas deuses para elas, embora elas sejam falsos deuses, não são deuses de fato. E a gente ficou ali um bom tempo, e eu saí, porque eu já estava cansado, e meu colega ficou lá, assim, o tempo, investindo algumas horas tentando explicar para aquele rapaz, e aproveitando para pregar o evangelho também, né? Mas é interessante que, nessa época aqui de Davi, não era só o povo pagão que criava essas divindades para si. O próprio povo de Israel, o próprio povo que passou pelo mar vermelho aberto a pés enxutos, o próprio povo que viu coisas extraordinárias do tipo o céu,
o sol parar na visão do escritor, né? Mas a terra parar, o tempo parar, para que o propósito de Deus fosse estabelecido. O povo que viu fogo descer do céu, uma coluna de nuvem que guiava o povo como uma bússola, como um GPS do mais atualizado que nós temos, para guiar a direção do povo. O povo que viu assim as maravilhas de Deus, aquelas pragas do Egito para libertá-los. E este povo, vendo Deus, o agir de Deus, reconhecendo sua divindade, seu poder, sua glória, se voltava para falsos deuses, quebrando o primeiro dos mandamentos. Lembra? Êxodo capítulo 20, verso 3. Não tereis o quê? Outros deuses diante de mim. E Davi diz, olha, eu não só os terei, mas nem mencionarei o nome deles. O texto de Êxodo capítulo 23, logo depois que tem os 10 mandamentos, verso 3 diz assim: em tudo o que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. O profeta Isaías, lá no capítulo 42, verso 8, disse, Deus falando por Isaías, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Lá em Colossenses capítulo 3, nós temos uma lista de pecados que devemos evitar e uma lista de virtudes que devemos cultivar. E mesmo naquela lista ali, embora não tenha nominalmente, não tenha outros deuses diante de mim, o apóstolo Paulo nomeia um Deus, chamado avareza, que é idolatria. Tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, se torna o que para a gente? Um falso Deus. Onde a gente tem gastado o nosso maior tempo, nossa maior energia, aquilo que a gente vai dormir pensando e acorda lembrando, aquilo que move o nosso coração, faz pulsar, faz bater mais forte quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente ouve, aquilo que mais nos faz nos dedicar à nossa saúde, gastar a nossa vida, é exatamente onde a gente está pondo diante de nós aquilo que mais nos importa. Hoje de manhã teve uma aula aqui na EBD, ministrada por jovens aqui da igreja, que falou exatamente sobre um dos dons espirituais que Deus coloca para a sua igreja. Veja, de nós mesmos, todos nós aqui, nós somos idólatras, tendentes a adorar outras coisas, a tornar divindades em nossa vida. Mas quando Deus nos alcança, e quando o Espírito Santo entra em nossa vida, Ele vai começando a mudar essas perspectivas, e Ele não vem de mãos vazias, Ele vem de mãos cheias, Ele vem com seus dons. E a gente tem aprendido isso. E um dos dons que foi ministrado aqui de manhã, na aula da classe dos adolescentes 2, foi exatamente o dom da contribuição. Romanos capítulo 12, verso 8. Contribuir e fazer isso com liberalidade, com simplicidade, com generosidade, com leveza de coração, sem publicidade, como ensinou Jesus, o que uma mão faz, a outra não veja. Lembra aquele diálogo que Jesus teve com o jovem rico? O jovem rico chegou para Jesus e falou assim, o que é que eu faço para ser salvo? Tu conheces a lei, tu és um jovem dedicado na lei. E ele cita toda a segunda parte da tábua da lei, que são os mandamentos, digamos assim, mais horizontais, uns aos outros. Mas Jesus vai na ferida e diz assim, vende tudo o que tens e doa aos pobres. Jesus ali estava identificando o falso Deus daquele jovem. Qual era o falso Deus daquele jovem? O dinheiro. É o único que é chamado de Deus por Jesus na Bíblia. Dinheiro. Em outra feita ele fala assim, olha, não servi a dois senhores. Ou vocês servirão a Deus ou às riquezas. Ou vocês adorarão a Deus, ou vocês adorarão o dinheiro. Davi tinha tudo para adorar as coisas que ele tinha conquistado. Mas ele olhava para tudo aquilo e dizia,
julgo tudo isso como perda. Eu não tenho nenhum bem além do Senhor. Veja que no verso 7, o salmista continua dizendo: eu bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Veja que o salmista, ele confia em Deus, e ele diz que o conselheiro dele é o próprio Deus. Ele se aconselha com o Senhor diretamente, e a impressão dele é que até quando ele vai se deitar para dormir, Deus está ministrando ao seu coração. Quantos de nós não fomos dormir algumas vezes com questões para resolver, não só de matemática, né? Dizem que quando a pessoa tem uma questão de matemática difícil, você fica tentando resolver e dorme, de repente você acorda com a solução da questão, né? Mas quantos de nós fomos dormir com alguns problemas para resolver e nos colocamos diante de Deus e parece que a gente acorda com aquele problema que parecia tão grande, tão diminuto. Parece que alguém passou a noite ministrando ao nosso coração, consolando o nosso coração. Este salmo, irmãos, ele tem um teor muito sapiencial, que me faz lembrar, inclusive, Gênesis capítulos 2 e 3. Porque o próprio Deus é que se coloca como conselheiro. Lembra que lá em Gênesis 2 e 3, quando Deus fala assim: olha, não vão por esse caminho, usufruam tudo, mas não comam do fruto desta árvore. Deus aconselha aquele casal para mostrar para aquele casal o caminho da verdadeira felicidade. Aqui da mesma forma, o próprio Deus se coloca diante do salmista e ministra ao coração dele o seu conselho. Nós ficamos, desde sexta-feira, no nosso 8º encontro Homens de Valor, ouvindo conselhos, ouvindo ministrações. E a base bíblica que o pastor Jean usou para ministrar o nosso coração foi a história de Jó. E o tempo todo, aquele sofrimento inexplicável de Jó, inexplicável para ele, Deus não deu respostas a Jó pelo seu sofrimento. Jó era um homem justo, que se desviava do mal, homem temente a Deus, um homem de família, um homem honesto, um homem que amava, que cuidava dos seus, mas que caiu em terrível sofrimento, sem saber a causa. Perde todos os seus bens, perde o seu casamento, perde os seus filhos e perde sua saúde. Só sobra-lhe a vida. E ele recebe conselheiros, os seus amigos. E os amigos de Jó ficam ali, mais de 35 capítulos registrados, tentando aconselhar a Jó. Até que o conselheiro chega diante de Jó e começa a aconselhar Jó diretamente. E ali, Jó finalmente é consolado, é fortalecido e tem sua fé renovada. Onde é que nós temos buscado conselhos para a gente? Quando a gente fala nos imperativos bíblicos para louvar a Deus, para contemplar suas belezas, você pode estar pensando assim: será que é fácil louvar no momento que eu estou vivendo? Será que é fácil a gente abrir a boca e contemplar as coisas boas, ser atraído por aquilo que é belo, quando o coração está rasgado, está doído, quando a gente está sozinho, ou acha que está sozinho, quando nós somos traídos, decepcionados, incompreendidos, injustiçados, quando nós quebramos relacionamentos dentro de casa, nosso ambiente de trabalho? De fato não é fácil. Mas quem é que nós temos buscado para ser o nosso alto refúgio? Para ser o nosso guarda? Para ser o nosso dom? Para ser o nosso conselheiro? Para ser a voz que vai apontar o caminho? Davi tinha muitos conselheiros. Davi devia ter muitos amigos. E como rei devia ter muito bajulador também, né? Mas Davi confiava em Deus. Davi se colocava diante do Senhor para ouvir o seu conselho.
Literalmente ele diz isso. Veja o verso 8. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Agora veja o que é que diz o finalzinho do verso 11. Na tua destra eu terei delícias perpetuamente. Veja, ele começa falando assim: o Senhor, eu o ponho diante de mim. É até estranho a gente pensar nisso, né? Geralmente o Senhor se coloca diante de nós. Mas veja que Davi usa uma linguagem para dizer assim: o Senhor, eu o ponho diante de mim, na minha frente. Aí no verso 8 ele continua: estando ele aonde? À minha direita. Veja, eu ponho ele na minha frente. Estando ele à minha direita, o que é que acontece comigo? Eu não serei abalado. Aí no final do verso 11 ele fala assim: na tua destra, ou seja, do teu lado direito, ó Deus, eu encontro delícias perpetuamente. Ele agora se coloca do lado direito de Deus. Se ele está do lado direito de Deus, Deus está à sua esquerda. Não parece uma contradição aparente aqui? Ele está falando de presença de Deus. Ele diz que põe Deus na frente e que Deus está do seu lado direito e ao mesmo tempo Deus está do seu lado esquerdo. Simbolicamente, que é como esses livros poéticos trabalham, a gente não tem incoerência aqui, a gente não tem uma contradição. Nós temos uma expressão de uma presença toda envolvente do nosso Deus, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o socorro bem presente, quando a gente acha que está sozinho, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não sabe que decisão tomar, quando a gente acha que ninguém está por nós, quando a gente acha que tudo acabou, Deus diz: eu te cerco por detrás e por diante. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 poderão cair à tua direita, tu não serás atingido. A minha vara e o meu bordão te consolam. Era esse Deus que Davi adorava. Era esse Deus que Davi dizia: eu não tenho como trocar este Deus que é presente, que é amigo, que tem sempre um bom conselho, trocar por coisas, por pessoas. Nem o nome desses deuses eu ouso mencioná-los. Os meus lábios te louvarão, Deus meu. E nos últimos versos, nós vemos algo interessante aqui. Porque o argumento do Salmo, se você está prestando atenção, é observar a beleza do ser de Deus e das suas obras. Um Deus que age sem que a gente mereça, favoravelmente a nós. E ao mesmo tempo, um deleite em Deus que ajuda este salmista a continuar no caminho. Veja se vocês compreenderam. Quando nós obedecemos a Deus por obrigação, pela imposição da lei, nós não honramos. Quando nós tentamos obedecer a Deus para tentar buscar nele algum mérito nosso, para que ele nos dê algo da salvação a bênçãos outras, nós o insultamos. Isso não é louvor a Deus, isso não é adoração a Deus, isso não é contemplar as belezas do seu ser. Mas nós, quando o adoramos por amor e por gratidão, a gente compreende o que um teólogo chamado Bruce Bickle disse uma certa vez: a essência da obediência se encontra num amor sincero e cordial, que impele a ação e não a ação em si mesma. Então, quando nós pomos Deus diante de nós, fazendo essa força mental e psicológica que Davi fez, eu ponho Deus na minha frente, eu paro tudo e vou buscá-lo, vou encontrá-lo, ele é meu bem maior, eu não troco ele por nada. Ele faz isso não por imposição da lei, dos imperativos.
Ele faz porque reconhece que Deus é digno de ser adorado. Que ele ama esse Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. E quando ele faz isso, as suas afeições por Deus são renovadas. E este amor que vai brotando do salmista até Deus, faz com que essa obediência seja concretizada. Não é por violência nem por medo, mas pelo poder do Espírito Santo, que nós nos achegamos diante do Pai, através desse novo e vivo caminho que é seu Filho Cristo, aberto por nós pela cruz do Calvário. E lá nós encontramos este poder de atração, que nos faz olhar para esse Deus e contemplar, ficar sem ar, estonteado, perdido em suas belezas do seu ser, em suas perfeições, em suas misericórdias, em suas graças. E dizer: Senhor, eu quero viver para Ti. Tudo que tenho, tudo que sou, é do Senhor. A minha vida está aqui, ela é Tua. É por isso que Davi, irmãos, buscava estar continuamente, coram Deu, diante de Deus. Veja que no verso 9, ele chega à conclusão de tudo isso, deste movimento de se colocar diante de Deus e de ter Deus lhe cercando. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja a inteireza do relacionamento de Davi com seu Deus. Veja que essas afeições renovadas nesse servo faz com que o seu coração, que para a cultura daquele povo era a fonte de toda volição, toda racionalidade, todo movimento de sentimento, a sede também das emoções, das afeições, todo o coração se alegrava diante de Deus. Mas não somente o coração, ele fala também do seu espírito. Ele exultava e se alegrava grandemente em Deus. O espírito, sim, que é a nossa parte imaterial e que é a essência do nosso ser. É que nós somos fundamentalmente, é aquilo que a gente não consegue ver nos outros e só Deus consegue enxergar. É quem nós somos de fato e de verdade. Esse espírito, a essência do ser do salmista, também pulava dentro dele de alegria. Mas não somente seu espírito, não somente o seu coração, mas até o seu corpo sentia os efeitos impactantes da presença do seu Deus. A parte material do nosso ser. Veja que aqui eu estou falando da estrutura mais frágil. Aquilo que envelhece, que enruga, que dói, que se perde, que vai ficando mais feio, que vai se perdendo com o tempo, vai se corrompendo com o tempo, até parar de funcionar. Até o corpo de Davi. E aqui ele cita duas partes imateriais, a ideia do coração, a ideia do espírito e a estrutura do corpo. Isso faz menção àquela divisa das terras. Veja que ele não tem como confiar naquilo que está diante dele fisicamente. Todas aquelas porções foram distribuídas. Algumas famílias israelenses finalmente teriam um lugar para morar e chamar de seu. Um lugar que fosse-lhe seguro, protegido. Mas Davi olha para um outro lugar de morada. Não aquela que também é corruptível, que pode cair, que pode rachar, que pode ser inundada, que pode ser invadida, que pode cair. Ele olha para uma outra casa. Ele olha para o seu corpo e diz: esta morada permanecerá, porque o Senhor não deixará que o teu servo veja a corrupção. Irmãos, muito se diz sobre a morte. Nós cantamos aqui. E quando enfim chegar a morte? Quando enfim este dia chegar até nós? Para muitos a morte realmente tem um poder indiscutível. Não dá para se negociar com a morte. O poder destrutivo da morte, ele é incomparável. Todos dizem assim: tem jeito para tudo menos para a morte.
Mas para o salmista, ele está tão focado, ele está tão persuadido da glória de Deus, que ele tinha uma percepção clara e elevada, como deve ser, do poder e da fidelidade de Deus em preservar a sua vida. Tinha uma promessa para Davi que dizia assim: olha, você reinará para sempre sobre Israel. Estabeleço contigo uma aliança perpétua. O trono de Judá jamais sairá das tuas mãos. Mas aqui é que eu pergunto a vocês, irmãos. Mesmo sendo rei, mesmo sendo poderoso, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, o dia da morte, enfim, chegou para Davi. O seu corpo viu corrupção. Ele precisou passar por aquilo que todos os homens passam. E por que ele está falando aqui? Que Deus não ia deixar que seu servo visse corrupção. Davi creu na promessa de Deus. Sempre haverá o teu reinado na minha casa, na casa de Judá. Vamos ver o que é que Pedro, apóstolo Pedro, no dia em que Deus envia o seu Espírito Santo para encher a sua igreja, durante uma festa, a festa do Pentecostes, interpretou desse salmo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele disse Davi, olha agora a citação do salmo que nós estamos lendo nessa noite: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, que ele foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que nós todos somos testemunhas. Davi, sendo profeta, entendia aquela promessa, que não era para ele, mas que seria um descendente dele, um filho de Davi, que herdaria o seu trono, e que este sim, duraria para sempre. Um rei que seria extremamente zeloso da casa de Deus, muito mais do que fora Davi. Um Deus que expandiria, um rei que expandiria as fronteiras do seu reino, alcançando e espalhando o seu domínio sobre toda a terra, sobre toda a criação. Este rei só poderia ser alguém vindo que não seria vencido por aquilo que derrota todos os homens, a morte. Deus o ressuscitou. Foi necessário, irmãos, que este rei todo-poderoso, criador dos céus e da terra, criador da vida, autor e consumador da nossa fé, experimentasse a morte. De fato, ele morreu, a morte eterna dos nossos pecados, foi sepultado, mas não em derrota,
foi sepultado, como diz o texto, na esperança da ressurreição. O corpo de Cristo, morto naquela tumba, naquela caverna, aguardava na esperança a ressurreição prometida pelo Pai. Era sobre este rei, sobre este santo, que Davi profetizava. Era este santo que, embora não tivesse experimentado corrupção, que embora não tivesse sujado suas mãos com os pecados dos homens, era este rei que, sendo homem, experimentando e vivendo as dificuldades de todo homem, sendo tentado como todos nós somos tentados, era este rei que, vivendo entre nós, sendo Deus, podendo ser servido pelos anjos quando quisesse, podendo ser adorado por todos a hora que quisesse, podendo estalar os dedos e convocar uma legião de anjos para livrá-lo das mãos injustas dos soldados que os prendia. Era este Deus que precisava se tornar corrupção, pecado, em nosso lugar. Foi este Deus, foi este rei, que tomou das mãos da morte o seu domínio e o seu poder, e que, vencendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, na esperança da glória do seu Pai, comprou a terra que nenhum dos seus filhos poderia adquirir por riqueza alguma, por bondade alguma, por mérito algum. Este santo que viu corrupção, desceu dos céus, foi ao mais profundo abismo e se tornou, como nós lemos em Apocalipse capítulo 1, o primogênito dos mortos. Quando Cristo rompe os grilhões da morte, cumpre-se a profecia que nós lemos no Salmo 16. Deus não deixou que o seu santo ficasse na corrupção. Deus o tirou de lá. Ele ressuscitou para que nele nós também fôssemos resgatados deste poder que para nós nos parecia invencível. Porque quando enfim chegar a morte, quem estará me esperando do outro lado? É este rei que venceu a morte. É esta esperança que faz Davi cantar e terminar o salmo dizendo no verso 11: Tu, somente tu, Senhor, me farás ver os caminhos da vida, porque na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Veja que o salmista se coloca no estado de deleite tão alto, de íntima conexão com esse glorioso Deus, que ele consegue repousar tranquilo. Salmo capítulo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Irmãos, nós temos muitas coisas aqui neste mundo com que nos preocupar, com que nos importar. Muitas coisas despertam os nossos olhares, fazem pulsar os nossos corações, fazem atrair a nossa atenção. Outras coisas fazem nosso espírito ficar abalado, contristado, triste, cabisbaixo, com medo, angustiado. Vamos seguir o exemplo de Davi. Só em ti, Senhor, eu me refugio. Guarda-me. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a beleza, tu és a santidade, tu és a glória, tu és a confiança, tu és o poder, tu és a força, tu és a minha riqueza. Eu não tenho outro a quem servir. Tu és o meu dom, meu maior dom. Eu queria terminar esta mensagem lendo uma resposta que Asaf deu lá no Salmo 73. Asaf estava passando por um momento de angústia. Desses momentos que é difícil a gente cantar. Desses momentos que é difícil a gente orar.
Esses momentos que é difícil a gente confiar. De repente, Asaf entra no tabernáculo de Deus, entra na sua presença, se vê envolvido por sua glória e declara essas palavras. Salmo 73, do 21 ao 26. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante. Parecia um irracional a tua presença, ó Deus. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Eu não sei o momento que você está vivendo agora. É possível que você diga assim: eu estou talvez no melhor momento da minha vida. Parece que tudo agora está se encaixando, está tudo bem, está tudo caminhando. Eu consegui me reerguer das quedas que tive e Deus está me envolvendo num caminho que leva às águas de descanso. Mas você pode estar no momento em que a sua vida se parece mais com um vale. Um vale que não dá para ver as paisagens, cercada por rochas. Talvez uma paisagem mais escura, menos colorida, que se pareça mais um vale da sombra da morte. Eu quero dizer a você que Deus está com você. Você não pode, talvez, desfrutar agora das riquezas de um rei, da segurança de uma guarda real, da provisão de uma realeza, de um prestígio, de uma nobreza. Você pode estar se sentindo com medo, angustiado, perseguido, mas eu quero dizer a você, você tem a melhor presença, a melhor segurança, o melhor conselho, o melhor amigo com quem que você pode contar. Chame a Deus, se coloque como Davi, como Asaf e diga: estou diante de ti, tu estás me cercando, eu não posso te ver, não posso te tocar, não posso ouvir a tua voz, mas eu quero que a sede da minha essência, da minha existência, o meu coração, perceba a tua presença, ouça as tuas palavras e dirija agora, nos teus conselhos, a minha nova trajetória. Porque este Deus, irmãos, que precisou se fazer carne e habitar entre nós, Ele nos abriu este caminho, tão pouco trilhado, muitas vezes. Foi por este caminho que Pedro chegou até lá, que Moisés chegou até lá, que Davi trilhou para chegar lá. E é o convite que eu quero fazer a você nessa noite. Entre por esse caminho. Se você é daqueles que chegou, começou a trilhar e percebeu que aquele caminho, em vez de florido, colorido, seguro, estava parecendo mais com aquele vale da sombra da morte que você tinha antes, saiba, a diferença é que Deus está com você. Você pode ter tudo. Não tendo Deus, não temos nada. Nós não podemos ter nada. Tendo Deus, nós temos tudo. E a pergunta que Deus me faz nessa noite e faz aos irmãos é: que nível de deleite nós temos buscado nessa verdade, nessa presença, nesta confiança? A quem nós temos recorrido quando as coisas apertam? O que nossos lábios têm pronunciado quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria? Que aprendamos com Davi, que colocou diante de Deus a sua confiança e disse:
eu só tenho o Senhor. E é para o Senhor que eu vou olhar. E é no Senhor que eu vou me perder na tua presença. Como criança no colo de uma mãe, eu vou repousar em ti tranquilo, seguro, sabendo que o Senhor é por mim. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Deus que experimentamos de fato isso em nossa vida. Esquadrinhe o seu coração agora e veja em quem você está depositando as suas fichas. A quem você tem dirigido a sua admiração, a sua adoração, o seu louvor. Em que você tem confiado? Que nível de intimidade nós estamos cultivando com Deus da nossa vida? Vamos pedir ao nosso Deus que renove em nós essa esperança e que nos ensine a verdadeira alegria que é trilhar no caminho da salvação. Ó Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é digno de ser adorado, não há outro Deus além de ti. Que o teu nome é santíssimo. Que em ti nós encontramos esperança, confiança. E mesmo na dor e na angústia, na luta, na alma ferida, angustiada, aflita, Pai, ergue os nossos olhos para o trono da Tua graça e nos faz contemplar as belezas do Teu ser, do Teu agir, da Tua obra. Traz à nossa memória, Senhor, aquilo que nos traz esperança. Enche o nosso coração, Pai, de júbilo, de alegria, de paz, a paz que excede todo entendimento. A paz que não se compreende, a paz que o mundo não pode nos dar, a paz em meio às guerras, a paz em meio às faltas, a paz em meio às perdas. Visita cada coração aqui, Senhor, nesta noite. Te pedimos, renova, Pai, as forças, mostra o Teu poder. Dá-nos essa sensação de estar seguros, abraçados, envolvidos por Tua glória, por Tua presença. Nós somos criados para Te conhecer e conhecendo ao Senhor, glorificar ao Senhor e glorificando ao Senhor, nos alegrar no Senhor, ter prazer no Senhor, nos deleitar em Tua presença e achar lá seguro, abrigo, refúgio, socorro, fortaleza, força, renovo, recomeços. Para que um dia falemos como Jó respondeu ao Senhor, aos Teus conselhos. Eu Te conhecia, Senhor. Eu Te buscava, Senhor. Eu tinha o Senhor como único Deus na minha vida. Mas eu só ouvia falar. Agora meus olhos Te veem. Agora eu não consigo descrever, expressar quão bom Tu és, quão santo Tu és, quão misericordioso Tu és, quão presente o Senhor tem sido em minha vida, sem eu merecer. Como o Senhor tem me perdoado, como o Senhor tem me mostrado com tanta paciência o caminho, como o Senhor tem me erguido das minhas quedas, na minha rebeldia, me erguido pela mão direita e me trazido de volta ao aprisco. O Senhor tem me carregado como uma ovelha que se perdeu, mas que não foi perdida da Tua vista. E o Senhor me achou, e me buscou, e me amou.
Deus, que aprendamos a contemplar este amor, que move-nos a uma obediência santa, que honra ao Senhor e que dirige toda a nossa vida de maneira agradável a Ti. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, por colocar coisas no Teu lugar, por exaltar pessoas acima de Ti, pelas vezes em que deixamos de contemplar a Tua presença e buscamos preencher o nosso coração com coisas que só traziam depois angústia, desespero e prazeres infames, que logo nos traziam frustrações e constrangimentos. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a caminhar em fé e a contemplar a glória do Senhor na nossa vida. Queremos encontrar em Ti todo o motivo do nosso riso e todo o prazer da nossa alma. Em nome de Jesus.